Bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa. Eu sou o seu professor de teologia e nós daremos continuidade à leitura do livro Para Além da Bíblia do historiador italiano Mario Liverani. Tem a playlist aqui no canal, onde nós desde o início estamos trabalhando esta obra. Vou deixar o link dela na descrição. Não deixe também de acessar o nosso portal do Universo VOB, verdadesocultasdabiblia.com.br, link também na descrição. Tem também as obras que eu produzi para vocês. Vamos nos aprofundar neste estudo acerca de como eram as vilas e os órgãos colegiados na Palestina dos séculos 14 e 13. Esta é uma das janelas temporais em que alguns estudiosos irão dizer que ocorreu, a história ali de Josué, da conquista da Terra Prometida. Mas e aí? Isso realmente seria possível? Vamos ler e entender um pouco mais este contexto. Se a centralidade política e cultural do palácio está fora de dúvida, a maioria da população, porém, uns 80%, como dissemos, vive nas vilas, com os próprios meios de produção, terras de propriedade familiar e rebanhos de cabras e ovelhas. Nas vilas palestinas do Bronze Recente, temos dados arqueológicos e textuais muito limitados, mas os arquivos sírios coetâneos de Al-Alaq e Ugarit podem ser usados, com as devidas cautelas, como um bom termo de referência. A vila é uma unidade estabelecida de modestas dimensões, mas também uma unidade parental e uma unidade de decisão. Sobre a dimensão, são indicativas as listas de Al-Alaq, que consideravam vilas, do ponto de vista administrativo, grupos de casas de um mínimo de 2 a 3 a um máximo de 80, com uma média de 25 casas e 100 habitantes. Na Palestina, esses dados devem ser, de modo realista, diminuídos a 1/3. A população está subdividida entre uma maioria de casas de camponeses livres e de pastores, e uma minoria de servos do rei, que não são definidos como filhos de X, mas como pertencentes a Y, com a presença de Marianu limitada às vilas maiores. Marianu era uma classe de guerreiros, só que era algo hereditário, tá bom? Então era um tipo de elite militar que marcava presença no antigo território sírio-cananeu. Vamos continuar a leitura. Mas procuremos configurar os modos e os instrumentos da interação local. Quanto ao parentesco, é claro que os mecanismos da troca matrimonial, cruzados com os da subdivisão hereditária, fazem com que, numa vila, por exemplo, 25 famílias nucleares, todos sejam parentes de todos. Isso explica a tendência a considerar a unidade de assentamento, a vila, equivalente a uma unidade de estirpe, o clã, e a chamar a vila pelo nome de um epônimo, ou vice-versa, a deduzir do nome da vila e de um suposto epônimo. Epônimo é quando um termo, um lugar, uma construção até de um conceito, uma pessoa, uma área geográfica, recebe um nome, seja de uma pessoa fictícia ou real, ou de uma situação, uma condição fictícia ou real,
para que venha a designá-la, ok? Então é um epônimo. Pode ser, por exemplo, o nome de um herói lendário que aquela região ou aquele clã ou aquela família recebeu. É um epônimo, tudo bem? Vamos continuar. Estou falando de maneira simplificada, tá bom? Quanto aos organismos de autogoverno, a vila é dotada de organismos colegiados, se não representativos mesmo, para enfrentar dois tipos de ocorrências. Em primeiro lugar, ocorrem casos de litígios ou de simples controvérsias internas à própria vila. De qualquer modo, há todo o contencioso judiciário e social a ser administrado. Matrimônios e repúdios, heranças e adoções, compra e venda de terras e de escravos, empréstimos e garantias e muito mais. Em segundo lugar, a vila é considerada pelo palácio uma unidade administrativa e, portanto, deve responder de modo unitário às solicitações provenientes do próprio palácio, cotas de produção a serem encaminhadas como taxa, pessoas a ser mandadas a serviço de corveia, recrutamento militar em caso de emergência, procura de foragidos e de escravos fugitivos, mortes e rapinas de mercadores de passagem pelo território da vila. Em contraste com a gestão burocrática do palácio, a vila tem uma gestão colegiada em dois níveis. Num nível restrito e administrada por um conselho de anciãos ou pais, ou seja, os chefes de família mais respeitáveis e ali enraizados. Os textos do bronze recente assinalam, em alguns casos, colégios de 5 anciãos, talvez o número mínimo para a validade jurídica das decisões, mais que um total efetivo. Um texto jurídico de Ugarit relaciona excepcionalmente os nomes dos anciãos da vila de Raqba, avalistas de uma certa transação. Babiainu, filho de Iadudanu, Abdu e seu filho, Adunu, seu genro, e o chefe dos 1000. Não é certamente um exemplo de democracia, mas antes da emergência de clãs mais fortes que controlavam a vila. E no âmbito ampliado, existe uma assembleia popular a que os textos acádios chamam a reunião, ou simplesmente a cidade. Assembleia de que participam, provavelmente, todos os adultos masculinos livres, chamada a tomar decisões de extraordinária administração. Enfim, somente para as relações com o palácio existe uma função individual, a do síndico, Azanu, provavelmente de nomeação do rei ou do agrado dele, mas residente na vila e sujeito a todas as pressões que lhe vêm tanto de baixo como do alto. Dentro da vila reinam, então, os princípios de parentesco, colegialidade, solidariedade, vê-se nas listas de avalistas e nos procedimentos de empréstimos, e responsabilidade coletiva, vê-se na cumplicidade tácita que reina em casos de delitos impunes. Embora pequenas, as vilas são verdadeiros organismos que o palácio vê como unidades de cômputo administrativo e como células territoriais de responsabilidade jurídica.
mas que internamente são vistas e vividas como grupos parentais ampliados que detêm e utilizam um território agropastoril. A própria cidade capital, à exceção do Palácio Real e do Complexo dos Homens do Rei, é uma vila maior que as outras e tem, portanto, seu colégio de anciãos e sua Assembleia Popular, que, em caso de crise, manifesta suas opiniões e contribui para chegar a decisões até difíceis e mesmo em aberto contraste com o rei. O episódio da expulsão do velho rei Ribi-Adá de Biblos é particularmente dramático, mas põe em destaque o papel que a população livre da cidade pode desenvolver em caso de crise. Vamos ler então um trecho da carta de Amarna que fala sobre isso, que está aqui na obra do professor historiador Mário Liverani. Quando Aziru tomou Sumura, é Ribi-Adá quem forma o faraó. A população de Biblos viu e disse: até quando resistiremos ao filho de Abdi Ashirta? O nosso dinheiro está esgotado com a guerra. E se afastaram de mim, mas eu os matei. E eles disseram: até quando nos matarás? E depois, onde arranjarás mais gente para fazer residir na cidade? Eu escrevi ao palácio egípcio para ter tropas, mas não me foram enviadas. Então a cidade disse: abandona-o, passemos para a parte de Asru. Mas eu disse: como poderia eu passar para a parte e abandonar o rei meu senhor, o faraó? Mas meu irmão tomou a palavra e prestou juramento à cidade. Eles discutiram a respeito e os mais respeitados da cidade passaram para a parte dos filhos de Abdi Ashirta. Carta de Amarna 192. Ocasionalmente, a Assembleia adquire competências políticas, mas isso acontece somente em caso de vacância da função régia, e só temporariamente e à espera de que o vazio de poder seja preenchido. Ver Cartas de Amarna 194, 195, 199 e 273. Voltando às vilas normais, vimos que delas fazem parte também grupos pastoris para administrar a criação caprina segundo a prática da transumância, que leva a situações típicas, definidas pelos antropólogos como dimorfas, que vem o mesmo grupo reunido ou disperso conforme as estações. Depois da drástica distinção de matriz oitocentista e evolucionista entre nômades e sedentários, prevalece hoje uma visão até por demais unificada, como se as mesmas unidades familiares estivessem ao mesmo tempo empenhadas em atividades agrícolas e pastoris. Essa unidade agropastoril é verdadeira no âmbito de uma vila em seu conjunto, mas dentro dela as listas de Alalak mostram que as casas dos pastores são bem diferentes das mais numerosas dos camponeses comuns. De resto, o tipo de atividade transumante ou permanente exige uma especialização operativa. Pastores e camponeses coexistem, pois, na época da concentração, e devem ter em comum a frequentação de lugares sagrados, normalmente conexos a antigos túmulos de antepassados e a carvalhos seculares, como lugares em que a divindade pode se manifestar e onde lhes são oferecidos sacrifícios sobre altares a céu aberto. Essa tipologia é bem conhecida pelas histórias patriarcais,
o carvalho de Mamre, Gênesis 13:18, 14:3, 18:1, 25, versos 9 e 10, como os túmulos de Abraão e Sara, e depois de Isaque, Gênesis 35:27, e de Jacó, Gênesis 50, verso 13. O carvalho de Mamre, Gênesis 12:6, em que Javé se manifesta a Abraão, e outros ainda. Trata-se de textos de redação muito mais tardia, mas 2 textos de Ugarit assinalam já no século XIII uma localidade chamada o Carvalho de Sherdanu, no território das vilas de Ili-Istama e de Matilu, únicos topônicos teofóricos da zona. Em particular, o primeiro, Deus escutou, como no topônimo bíblico Eshtemoá. Devia ser um lugar de consulta oracular ou de manifestação divina. Ou seja, meus amigos, no período dos séculos 13 e 14, na terra da Palestina, ou chame também terra do antigo Israel, a terra tinha uma vida ativa em relação a cidades-estados, palácios, vilas. A vida agropastoril era ativa e, reconhecidamente, nós temos até registros de cartas que eram trocadas entre estas cortes e Faraó, mostrando claramente a dominação egípcia sobre o território. Não somente por estes detalhes, mas outros ainda que nós já trabalhamos aqui, é óbvio que é inviável falar de um êxodo bíblico e, consequentemente, conquista da terra de Canaã de maneira militar nessa janela de tempo. Isso não aconteceu. Pois nós vemos até que, além dos guerreiros que ocupavam a terra por questões de hereditariedade, ou seja, uma cultura de clãs militares, nós não temos o registro extrabíblico da invasão dos israelitas e que levaria esse sistema ao colapso. Muito pelo contrário, o que nós observamos é uma continuidade desse modelo, que os motivos pelos quais ele vai se transformando, vai mudando, tem muito mais a ver ao longo do tempo com a invasão dos povos do mar, que nós estudaremos aqui também, do que com uma invasão hebraica oriunda de uma libertação da terra do Egito. Exatamente isso. Muito obrigado por terem assistido a mais essa videoaula. Playlist, link na descrição. Um abraço a todos. Um abraço a todos.